Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui no BolaCast. O meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje vamos falar sobre a retrospectiva do Campeonato Brasileiro que acabou agora na última quinta-feira. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente livremente o que você achou sobre essa edição do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa? Bom, no vídeo de hoje vamos falar desde o primeiro colocado, o Atlético Mineiro, até os rebaixados para a Série B do campeonato. Bom, eu já falei anteriormente no vídeo sobre o título do Atlético, o que eu acho dessa grande equipe, merecidamente bicampeã brasileiro depois de 50 anos, e ainda disputou ontem, no domingo, a primeira partida da final da Copa do Brasil, venceu por 4-0 o Atlético Paranaense, e muito provavelmente vai ser campeão de mais uma competição nesse ano, além de ter conquistado o Campeonato Mineiro e também o Brasileirão. Uma equipe muito forte, com investimento, mas eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição da minha análise somente sobre o campeão brasileiro, o Clube Atlético Mineiro, depois de 50 anos. Em segundo lugar ficou o Flamengo, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Copa Libertadores da América. Eu não acho que é pouco, está atrás de um técnico para a temporada de 2022, mas nos últimos 3 anos o Flamengo foi bicampeão brasileiro em 2019, 2020 e agora foi vice-campeão do Campeonato Nacional. Não acho que é o fim do mundo, houve erros no departamento médico, no departamento de futebol, erros na escolha do próprio treinador, o ex-treinador agora, Renato Gaúcho, mas o nível de exigência interna do campeonato, do futebol nacional, aumentou principalmente por causa da hegemonia do rubro-negro nas últimas temporadas. Isso forçou, portanto, que os times tivessem que buscar meios alternativos ou não de reforçar o patrimônio, reforçar o poderio financeiro para competir com o Flamengo. Assim o fez o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que agora são três, junto com o Flamengo, são os 3 expoentes do campeonato nacional e, por que não, da América do Sul também. Bom, em terceiro lugar, abaixo do Flamengo, ficou o Palmeiras, que voltou forças à Libertadores depois que se classificou à final. Oscilou muito no campeonato, mas ainda assim ficou em terceiro lugar, o que é uma marca que não pode ser descartada pelo torcedor do Palestra Itália. Também vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz sobre a final da Libertadores e que eu faço toda a reflexão do ano do Palmeiras, desde a contratação do Abel Ferreira, que foi antes mesmo desse campeonato, evidentemente, já havia conquistado a Libertadores da América, e o que eu achei também do elenco montado pelo Palmeiras para a competição nacional. Então, não houve um foco da equipe alviverde no Campeonato Brasileiro e ainda assim ficou abaixo de Flamengo e de Atlético Mineiro. Em quarto lugar, e para mim o grande destaque da temporada, ficou Fortaleza, um grande sucesso de gestão do presidente Marcelo Paes, ficou atrás apenas dos 3 maiores investimentos do futebol nacional, e é mérito de uma gestão séria de investimento, de algum aporte agora nesse ano, mas que há pouco tempo estava na Série C do Campeonato Nacional. Então, foi ascendendo para a Série B, para a Série A, se manteve na primeira divisão, depois se manteve na parte de cima da tabela, e agora ocupa o vácuo deixado por Botafogo, Cruzeiro, Vasco, o próprio Grêmio agora, que caiu a segunda divisão, Internacional, São Paulo, enfim. E mérito também da presidência, da diretoria, por ter contratado o técnico argentino Vojvoda, que foi muito criticado por parte da imprensa quando foi contratado pelo Fortaleza, mas que deixou para trás grandes investimentos como o Inter, como São Paulo, como o Fluminense, e assim se tornou o primeiro clube do Nordeste a ter acesso direto à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então não é por acaso, a torcida está em lua de mel com a equipe cearense, e deu um show no Castelão na última partida, principalmente depois desse último jogo, ao acesso à Libertadores da América, direto à fase de grupos, como outras equipes maiores não conseguiram. Abaixo do Leão ficou o Corinthians em quinto lugar, que houve muita crítica em cima do Silvinho, que é um técnico novo, e ainda precisa se provar no Campeonato Brasileiro, no cenário do futebol brasileiro, mas em termos de resultado, o Timão conseguiu extrair um grande salto, conseguiu um grande salto do primeiro ao segundo turno com as chegadas de William, Roger Guedes, Renato Augusto, entre outros reforços que vieram do exterior, jogadores de muita experiência, assim como João Vitor, um grande zagueiro que foi uma grande revelação, para mim no Campeonato Brasileiro foi um dos melhores zagueiros, junto com o Júnior Alonso. E na lateral direita tem o Fagner, muito experiente, o Cássio, enfim. Não foi um título, mas o Corinthians se classificou direto à fase de grupos da Copa Libertadores da América e acredito que vai ter um investimento pesado, já que vai ter uma condição financeira melhor em razão da receita conquistada com
com atingimento da vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Em sexto lugar, também que se classificou direto para a Copa Libertadores da América, foi o Red Bull Bragantino, que aos 48 minutos do segundo tempo, com gol do Arthur, conseguiu tirar a vaga do Fluminense, que se classificava até então de maneira direta à fase de grupos da Libertadores. E uma equipe com um projeto sério, projeto de uma grande empresa que o mundo inteiro conhece, né, que é a Red Bull, e conseguiu, além da classificação para a fase direta da Libertadores da América, conseguiu um vice-campeonato da Sul-Americana, perdendo para o Atlético Paranaense, que também é finalista da Copa do Brasil. É um resultado, é claro, que não agrada aos torcedores, mas que mostra que um projeto bem consolidado, bem feito, com contratações de jovens valores do cenário do futebol brasileiro, fizeram com que o Red Bull Bragantino conquistasse uma vaga direto à competição mais importante do continente sul-americano. Sentiu muito, é verdade, a saída do Claudinho, que foi para o Zenit da Rússia, mas com isso fez com que o protagonismo se voltasse ao Arthur, que é um meia muito habilidoso, canhoto, e que fez o gol que garantiu a vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Bom, em sétimo lugar ficou o Fluminense, que venceu por 3-0 a Chapecoense, um Maracanã lotado, uma grande festa, e que conseguia, como eu falei, a vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América, mas com esse gol do Arthur, o Fluminense ficou em sétimo lugar e, portanto, vai disputar a fase preliminar da competição. E vale destacar que esse ano o Marcão foi responsável por revelar grandes nomes que para mim se destacaram muito, como o André, que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, um volante que parece ser veterano de tanta tranquilidade que ele tem com a bola nos pés, se coloca bem, destrói muitas jogadas, é um jogador muito inteligente que ainda vai ter muito a se provar no cenário brasileiro e, por que não, na Europa ou na seleção brasileira. Além dele, teve o Martinelli, um outro grande volante. No ataque a gente teve o John Kennedy, o Luiz Henrique. Então a mescla do Fred, David Braz, o Iago Felipe, um grande volante, esses três experientes, juntos com os jovens, fizeram com que o Fluminense conquistasse mais uma vaga à Libertadores da América. Tem sido algo recorrente, o que é importante para o fortalecimento da marca e, por que não, para ganhar experiência para a competição, que é uma competição difícil, mas que os clubes que querem vencê-la sempre têm que estar disputando. Então o Fluminense vai disputar mais uma competição internacional. Não sei se vai manter o Marcão ou se vai contratar um outro treinador. Não vejo aqui qual outro técnico pode extrair tanto dessa equipe. Mas o Fluminense conseguiu, para mim, um grande sucesso esse ano, porque não ficou em sétimo lugar, com um elenco limitado, mas um elenco que honrou muito as cores do Fluminense e que vai disputar mais uma competição internacional. Bom, em oitavo lugar ficou o América Mineiro, que vem sendo reestruturado desde a passagem do Lisca doido, quando a equipe foi vice-campeã da Série B em 2020. Perdeu só em relação ao saldo de gols do que a Chapecoense, que à época foi campeã da competição, e foi semifinalista da Copa do Brasil em 2020. Então é um projeto muito sério, com profissionais muito sérios, e que agora o Coelho conseguiu uma classificação à fase preliminar da Libertadores da América, o que vai render muitas receitas à equipe. E agora, com a criação da SAF, a tendência é que o clube seja, entre aspas, vendido e que as receitas, e que potencialize ainda mais esse grande trabalho que vem sendo feito pelo Coelho de Minas Gerais, que tem uma equipe muito limitada, mas muito organizada pelo técnico Marquinhos Santos. Então o América Mineiro conseguiu uma excelente classificação à Libertadores da América. Tem um jogador muito interessante, que é o Ademiro, ponta direita, que vai ser agora jogador do Atlético Mineiro. Então é para ser muito festejado, e como foi, né, vencendo o São Paulo, uma classificação à fase preliminar da Libertadores da América. Bom, os classificados à Sul-Americana foram o Atlético Goianiense, Santos, Ceará e o Internacional. O primeiro, né, classificado sul-americano, e o nono colocado foi o Atlético Goianiense. O Dragão, até há poucas rodadas, lutava contra o rebaixamento, mas que com um trabalho muito organizado do técnico Marcelo Cabo, que começou o ano no Vasco, passou pelo rival Goiás e terminou com o Atlético Goianiense, conseguiu uma classificação heróica à Sul-Americana. Como eu falei, há pouco tempo brigava contra o rebaixamento, mas com o aumento das vagas e com o grande final de campeonato da equipe rubro-negra, o Dragão se classificou à Sul-Americana, foi o primeiro classificado, uma equipe que já vem com anos de boa gestão, de organização dentro do clube. Conseguiu sim um feito histórico muito importante para a equipe de Goiás. Em décimo lugar ficou o Santos, do Fábio Carille, que na minha opinião conseguiu fazer milagre. Ele conseguiu arrumar a defesa e acabar com a chance de rebaixamento bem cedo, que já aterroriza muito o santista há alguns anos.
e que pode ser sim uma constante de um clube sem dinheiro, sem recursos, que luta muito contra a crise financeira. E mais uma vez os meninos da Vila salvaram o alvinegro praiano de mais um rebaixamento, e foi sim um feito a ser comemorado pelo técnico Fábio Carille por toda a sua comissão. Em 11º ficou o Ceará, que trocou de técnico durante a competição e terminou com o Thiago Nunes, mas se mostrou sempre um time equilibrado, que não chegou a correr riscos, brigou sempre do meio para a parte de cima da tabela, às vezes sim um pouco mais para baixo, mas que com Vina e outros jogadores experientes e cascudos conseguiram segurar o Ceará em mais uma vez a primeira divisão, e que, assim como Fortaleza, o seu grande rival, vai disputar uma competição internacional no próximo ano. Bom, embaixo do Ceará, em 12º lugar, ficou o Internacional. Para mim, uma temporada decepcionante depois do segundo lugar, do vice-campeonato em 2020. Após o Grenal no retorno, quando venceu e praticamente rebaixou o Grêmio e assim debochou, você pode considerar justo ou não, caiu muito de produção, conviveu com problemas internos. Um áudio do Paulo Paixão, preparador físico conhecidíssimo, pelos brilhantes trabalhos, inclusive na seleção brasileira. Ele pediu demissão, questionou muito o estado físico e o estado mental dos atletas, pouca dedicação, disse que era fim da linha de Rodrigo Dourado, Patrick, entre outros atletas que já estão no Inter há muito tempo. Mas tinha elenco para ir mais longe, teve 4 técnicos no período, o Eduardo Cudê, Abel Braga em 2020 e 2021, Miguel Ángel Ramírez e o Diego Aguirre. E essa grande mudança de técnicos, essa rotatividade, não ia dar muito certo mesmo. E o Inter, assim, se classificou a Sul-Americana, é pouco pro Colorado, que esse ano tem um grande motivo para ficar alegre, torcedor, que é o rebaixamento de seu maior rival. Bom, em 13º lugar ficou o São Paulo com 48 pontos, lutou até a última rodada contra o rebaixamento. Na última rodada estava praticamente sem chances, mas flertou contra o descenso o campeonato inteiro, gerou a ira de muitos torcedores. É uma gestão considerada muito ultrapassada, um clube fechado, com jogadores que muitos torcedores consideram sem vontade de vestir a camisa do São Paulo, como Lisiero, Gabriel Sara, entre outros atletas do tricolor paulista, mas que no final das contas ficou ali no meio da tabela, não foi rebaixado, mas que tudo indica que vai ter mais uma grande temporada difícil do São Paulo no Brasileirão. Já flerta com rebaixamento já tem alguns anos e precisa abrir o olho, porque os clubes grandes como o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, que foram rebaixados recentemente, tinham um cenário praticamente parecido: crise financeira, crise institucional e com jogadores que não tinham muita identidade com a camisa. Então o São Paulo vai ter que se reforçar. E agora há pouco vazou um áudio do Muricy com o Rogério Ceni, no qual o Muricy diz que ele e o Rogério estão muito decepcionados, estão muito chateados com o que estão vendo no São Paulo, os dois que são ídolos. O Rogério, que provavelmente é o maior ídolo da equipe do tricolor paulista, e o Muricy, um dos maiores técnicos que passaram por lá e que tem muita identificação e que hoje trabalham lá, mas os dois acreditam que o São Paulo vai ter um ano difícil. Então é bom o tricolor paulista abrir o olho contra o rebaixamento em 2022. Em 14º lugar ficou o Atlético Paranaense, escapou nas últimas rodadas do rebaixamento porque se dedicou às outras competições que disputou, como a Sul-Americana, na qual se sagrou campeão em cima do Red Bull Bragantino e assim garantiu vaga direto à fase de grupos da Libertadores da América. Tem jogadores interessantes como o Renato Kaiser, o Nicão, eliminou o Flamengo na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro não deu muita vontade de assistir. É uma equipe que joga um futebol muito reativo. Ontem perdeu por 4-0 contra o Atlético Mineiro, na final da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro foi mais uma equipe, não fez grande diferença. Mas tem uma gestão profissional, com o Paulo Autuori, que é um técnico, que é técnico e agora diretor muito renomado, um cara muito sério, que todas as pessoas dizem que é um profissional super gabaritado. Tem um dos estádios mais modernos da América Latina, com teto retrátil. E agora tem a chance de rumar também para o modelo SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, o que é um desejo do então presidente Mário Celso Petralha. Bom, em 15º e em 16º, que escaparam do rebaixamento, ficou o Cuiabá, que é o caçula da Série A, o time do Mato Grosso do Sul. Foi fundado em 2001 e parece ter vindo para ficar. Subiu em 2020, demonstrou muita solidez na proposta para figurar a elite do Campeonato Brasileiro e tem tudo para conseguir fazer um ótimo campeonato nos próximos anos, porque parece ser uma gestão séria e muito profissional. Bom, o 16º colocado e o que escapou por último e não conseguiu vaga na Sul-Americana, foi a única equipe que não conseguiu vaga na Sul-Americana,
foi o Juventude, que brigou até os últimos minutos do jogo contra o Corinthians para não cair, no jogo contra o Corinthians para não cair, fez um gol de pênalti com o Chico, o coreano do Juventude, e assim Jair Ventura e seus comandados fizeram uma festa após a vitória no Alfredo Jaconi, escaparam do rebaixamento e assim empurraram o Grêmio, que foi o primeiro rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O Grêmio merece um episódio especial, particular, porque ninguém esperava o rebaixamento do tricolor gaúcho. Montou um elenco fortíssimo com a contratação do Rafinha, Douglas Costa, manutenção de peças importantes como Jeromel, Kahneman, Diego Souza, mas parece que convivia internamente com muitos problemas desde a saída do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Teve 4 treinadores, Renato Gaúcho, Thiago Nunes, Filipão e Wagner Mancini, e a última vez que isso tinha acontecido foi em 2004, coincidentemente ou não, foi o ano do segundo rebaixamento do tricolor gaúcho. Um ponto de destaque que vale a gente comentar aqui é que o Renato Gaúcho absorvia profundamente as críticas, os problemas internos do Grêmio. Isso foi dito por alguns jogadores em entrevistas, e como multicampeão, né, um dos maiores ídolos, para mim o maior ídolo do clube gremista, tem uma estátua ali na frente da Arena do Grêmio, uma belíssima arena, mas ele saiu e assim o Grêmio entrou em uma profunda crise esportiva e por que não institucional, né, com a contratação de um vice-presidente que é folclórico, esse Denis Abraão, mas que é muito criticado pelos torcedores, pela própria imprensa merecidamente, pelas coletivas um tanto quanto diferentes, né, do que deva ser num momento tão difícil como o Grêmio, e teve 19 derrotas, um turno inteiro, e ficou no Z4 na zona de rebaixamento em 37 de 38 rodadas. Então o Grêmio teve muito tempo para escapar dessa situação tão difícil, mas infelizmente para o torcedor gremista e felizmente para o torcedor colorado, o Grêmio vai jogar sua terceira Série B na sua história. É uma equipe que tem poderio financeiro muito bom, é um time organizado financeiramente, não é do mesmo perfil de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, mas que caiu à segunda divisão com muitos problemas internos de maneira esportivamente. Em seguida caíram Bahia, -2, e Sport, né? -2 clubes do Nordeste, que é ruim para o futebol e para a região como um todo. São 2 campeões brasileiros, sendo o Bahia bicampeão, e o Sport, né, também, que, bom, não vou entrar aqui em polêmica, mas é considerado por muitos campeão brasileiro, e por motivos diferentes levaram os 2 ao descenso. O Bahia é um clube muito engajado em questões sociais, é um clube que parece que financeiramente também não sofre com muitos problemas, mas que já lutava e já brigava há muitos anos contra a questão do rebaixamento, não conseguia figurar ali em cima como Fortaleza, e o América Mineiro e o Ceará. E bom, e assim como o Bahia foi mal, o Vitória, seu rival, também caiu para a Série C. Então o futebol nordestino, com Bahia e Sport na segunda divisão, perde muita força no Campeonato Brasileiro. E o Lanterninha foi a Chapecoense, fez a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro na modalidade de pontos corridos, conquistou somente 15 pontos em 114 possíveis. Então conseguiu uma vitória apenas em 38 partidas, e assim termina o Campeonato Brasileiro com Grêmio e Bahia na segunda divisão, Atlético Mineiro campeão, Flamengo vice-campeão, Palmeiras em terceiro, Red Bull Bragantino e América Mineiro, 2 grandes surpresas na Libertadores. O Fluminense também volta à competição internacional. A gente tem apenas ali o Juventude em 16º, que não conseguiu uma vaga sul-americana. O São Paulo lutou contra o rebaixamento, o Internacional ficou no meio da tabela. E esse foi o Campeonato Brasileiro de 2021, que acabou com o Hulk, artilheiro com 19 gols, Gilberto, vice-artilheiro com 15 gols. E os meus destaques vão para Ademir, do América Mineiro, que foi vendido ao Galo, o Arthur, do Bragantino, Rafael Veiga, do Palmeiras, João Vitor, o zagueiro do Corinthians, André, Martinelli e Luiz Henrique, do Fluminense, sendo esse último já especulado no Benfica. Então essas foram as minhas análises, né, do Campeonato Brasileiro de 2021, que foi muito surpresa para as pessoas com o retorno do público no segundo turno, em razão do cenário que a gente vive atualmente no país. Então eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa edição do Campeonato Brasileiro. Comentem aqui embaixo livremente se vocês acham que o Grêmio merecia cair, o que vocês acharam do América Mineiro, que vai para a Libertadores, o Fluminense, que se classificou para a Libertadores, enfim. Quero saber um pouco mais do que vocês acharam dessa edição do campeonato mais importante do cenário nacional. Bom, então por hoje é só. Peço para que você se inscreva novamente aqui no canal, comente aqui embaixo, deixe seu like e espero você no próximo vídeo.